Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? É você, Satanás. Tem dias que parece que as bruxas estão soltas. Coisas inesperadas acontecem. Mas quando é sexta-feira 13 ou Halloween, nossa, o trem é bem intenso. 31 de outubro é dia de muita festa, doces pra tudo quanto é lado, abóboras, uma fantasia pra tentar assustar alguém e tudo mais, né? Tudo bem que não dá pra fazer muito isso aqui no Brasil, né? Porque a gente pegava aquelas abóboras mesmo verde, fazia um desenho, não ficava muito bom, mas é o que a gente tinha, né? Mas quem disse que não acontecem coisas assombrosas no Halloween de verdade? Cá pra nós, essa é a ideia do vídeo, né? Então tem bastante coisa. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Será que psicopatas, espíritos e assassinos esperam esse dia pra ir atrás das suas vítimas? É isso que você vai descobrir hoje no Nerd Show especial de Halloween. No dia 31 de outubro de 2002, Manfred e Marisia dormiam no segundo andar da mansão onde moravam junto com seus dois filhos na zona sul de São Paulo. Dois homens entraram na casa, subiram as escadas e mataram o casal com golpes de barra de ferro. Os bandidos levaram dinheiro e joias da mansão, mas o que todos ainda não sabiam era a verdadeira história por trás do crime que arrepiou o Brasil. O caso Richthofen, mais conhecido como a filha que planejou matar os pais, coincidência ou não, aconteceu na noite de Halloween. Todo mundo ficou sabendo desse caso e ninguém se deu conta que a data do crime foi no Dia das Bruxas. Um mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. O casal foi enterrado no cemitério da zona oeste da capital, na presença dos dois filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Para contar um pouco melhor essa história, vamos rebobinar um pouco a nossa fita aqui. Suzane Richthofen e Daniel Cravinhos começaram o relacionamento em 1999 e foi uma paixão avassaladora, mas os pais da Suzane eram contra esse tipo de relacionamento. Mesmo a Suzane estudando nas melhores escolas, tendo a melhor vida possível, ela começou a nutrir um tipo de ódio pelos próprios pais. Foi então que ela começou a querer a vida sem a mãe e o pai. Ela queria só o dinheiro que o casal trabalhou a vida inteira para juntar. A família Richthofen era vista como aquela família de propaganda de margarina, com filhos felizes e estudiosos, pais bem-sucedidos e realizados. Tudo isso até a Suzane conhecer o professor de aeromodelismo do irmão, o Daniel Cravinho, que nessa altura do campeonato já planejava junto com a sua amada o crime contra os pais dela. Suzane e Daniel resolveram pedir ajuda ao Christian Cravinho, que é irmão do Daniel. Os três criaram um plano para simular um roubo seguido de morte e assim ficar com o dinheiro da provável herança. Foi a Suzane quem abriu as portas de casa para que os irmãos Cravinhos pudessem entrar. O fato chocou o Brasil, porque a filha que matou os pais chorou feito uma louca, né? Uma semana antes do enterro, ao lado do irmão mais novo, familiares e do namorado dela. Essa história chegou ao cinema em duas versões, porque o Daniel fala que a Suzane armou tudo. Já a Suzane fala que foi o Daniel que convenceu ela do plano. O filme A Menina que Matou os Pais é a versão em que a Suzane é a culpada, em que ela que planejou tudo. E O Menino que Matou Meus Pais é a versão em que o Daniel que planejou o negócio todo. Só que esse trio pegou mais de 39 anos de cadeia e, na verdade, com a nossa justiça, eles já estão quase soltos. O patrimônio avaliado em mais de 10 milhões de reais está bloqueado até hoje pelo impasse da filha que matou os pais também ter direito à metade da herança. O que toda criança quer no dia de Halloween é vestir sua fantasia e sair batendo de porta em porta pedindo por doces ou travessuras. Na verdade, esse é o sonho daqui a gente no Brasil, que a gente não faz isso muito bem, né? Só que nem sempre isso deu bom. É que em 1974, no Dia das Bruxas, uma criança morreu envenenada com um doce na cidade de Pasadena, no estado do Texas. O Timothy O'Brien era um garoto de 8 anos e ganhou, dentre outros doces, um sachê de um doce chamado Pixie Sticks, que é uma espécie de um quissuco açucarado, aquele clássico da porcariada dos Estados Unidos, sabe? Depois de exames, os médicos informaram para a polícia que o garoto tinha sido envenenado com misturas nos doces no Halloween. A correria foi geral no bairro, porque não deixar nenhuma criança comer mais os doces e balas era um caso de vida ou morte agora. O que deixa esse caso ainda mais assombroso é que o próprio pai do Timothy foi quem envenenou o doce com cianeto de potássio, que matou o filho dele. O veneno que ele usou, o tal do cianeto de potássio, dava para matar 2 adultos. A
criança não resistiu nem uma hora depois que engoliu esse negócio. O Ronald Clark O'Brien, mais conhecido como o homem que acabou com o Halloween, pretendia também matar o outro filho e mais 4 crianças do bairro. Ele queria o seguro de vida dos filhos e por isso bolou esse plano muito macabro de envenenar os seus filhos e outras crianças do bairro e colocar a culpa em outro vizinho. A vida financeira do Ronald O'Brien estava toda bagunçada e pensou que com o plano do seguro de vida dos filhos ele pudesse pagar suas dívidas que passavam dos $100 mil. Mas não foi bem isso que aconteceu. O plano foi todo destrinchado pela investigação e o homem que deixou o Halloween amargo recebeu pena de morte. Com razão, né? Depois de algumas vitórias do advogado em adiar a execução da pena de morte de 1980 a 84, o quarto pedido foi negado e a data de 31 de março foi mantida. E em 1984, com uma injeção letal, o Ronald foi morto. E em uma manifestação na porta do presídio, o pessoal aplaudia e gritavam doces ou travessuras. E os manifestantes que eram contra a pena de morte foram barrados recebendo uma chuva de doces. Agora essa também é mais uma história assombrosa que aconteceu nos Estados Unidos no Halloween de 1990. Nossa década favorita aí. As festas e casas de horror fazem sucesso não só nos Estados Unidos, mas aqui também. Quem aí lembra, por exemplo, das noites de terror do Play Center, né? Aquele monte de monstros que ficava lá assombrando todo mundo. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Play Center que tá aqui no card, ó, se eu fosse você eu ia lá assistir. Por que o Play Center acabou? Pois é, nos Estados Unidos o povo também paga pra ir nessas casas de terror, tipo assim, vão lá só pra levar susto. Quando não se pode ir nesses espaços pagos de festa de Halloween, o jeito é assustar na casa da tia mesmo, né? Assim, parece piada, mas o caso é bem triste. Foi o que aconteceu dentro de uma casa familiar na Carolina do Norte, onde o jovem William Anthony Olden, de 15 anos, encenava com os amigos a cena de uma morte por enforcamento. Ele, por acidente, se enforcou e morreu sem que os amigos pudessem entender que a cena era real. William foi tido como morto em meio às teias de aranhas falsas e morcegos de plástico que enfeitavam a casa pro Halloween. Por isso fica uma dica pra todo mundo: vamos ter cuidado na hora de encenar ou brincar com essas coisas, porque o pessoal pode não entender e pode ser bem perigoso. Quando o assunto é doce e travessura, isso é uma parte da infância que muita gente gostaria de reviver. Mas tem uns que esticam essa infância até o último minuto e vão para a última travessura. Foi o que aconteceu com a Taylor Van Dyst, mais conhecida como Taylor Zumbi do Halloween. A jovem partiu para sua última brincadeira de doces ou travessuras aos 18 anos. Para a Taylor ia ser a última chance antes dela ficar velha demais para sair e fazer uma bagunça com os amigos no Dia das Bruxas. Isso era o que a jovem mais queria naquele dia. A Taylor Dyst se vestiu de zumbi e foi encontrar os amigos na cidade de Armstrong, no estado da Colômbia Britânica, lá no Canadá. Ela estava bastante animada para meter o louco, né? E seu último contato foi com uma amiga dizendo que ela estava sendo seguida por um homem. Infelizmente, quando deram falta da moça, não demorou até encontrá-la perto dos trilhos de trem com sinais de espancamento. A Taylor ainda estava viva, mas no dia seguinte morreu por complicações dos ferimentos. A moça tinha perdido muito sangue e não resistiu. Nisso, as investigações com DNA levaram ao assassino, que era o Matthew Forster, que admitiu esse ataque sinistro, com estrangulamento com as mãos, com cadastros e golpes na cabeça com uma lanterna. O criminoso que destruiu mais uma vez o Halloween e a vida de amigos e familiares foi condenado à prisão perpétua. Ainda contando coisas assombrosas, vão concordar que um avião com 96 pessoas cair no Halloween é no mínimo estranho. Não podia ter uma cena de terror mais forte que um avião de porte médio cair no meio da cidade, destruindo parte dos prédios e cair sobre as casas. O avião Fokker 100 da TAM decolou do aeroporto de Congonhas às 8h26 da manhã no voo 402, no dia 31 de outubro de 1996, com destino ao Rio de Janeiro. Esta lista deve estar saindo a qualquer momento com o nome dos passageiros. Repito, 89 passageiros e 6 tripulantes que estavam neste voo. Segundo as investigações, ao decolar aconteceu uma falha no reversor, que é um tipo de freio aerodinâmico das turbinas, que abriu o lado direito logo no início que o avião saiu da pista. Com a turbina na maior potência para subir e a outra sendo freada, o controle da aeronave foi pro beleléu. Foram 24 segundos de voo e 2 km do aeroporto, onde o Fokker 100 esbarrou em 2 prédios, destruiu o telhado de 2 casas de 2 andares, até cair e destruir outras 8 casas da rua Luiz Osini
Regine de Castro. Esse foi na época o maior acidente aéreo do Brasil. Cenas assustadoras de um Halloween que acabou de forma trágica para a aviação e principalmente para os familiares das vítimas. Sem contar na falta de respeito com os familiares, porque os nomes foram passados primeiro para a imprensa, ou seja, foi pelo plantão de um jornal aí que muitos ficaram sabendo quem estava no avião. O mais intrigante é que a fabricante do avião afirmou que o risco de ocorrer um problema com a peça que causou a queda é de 1 em 100 bilhões. Isso aconteceu em pleno Dia das Bruxas. No mínimo, elas estavam soltas mesmo. Foram 99 mortos, todos que estavam dentro do avião, e 3 pessoas que estavam nas casas, prédios e carros atingidos. Uma tragédia que não tem como calcular o estrago nas famílias. Bom, meus amigos, é isso, especial de Halloween aqui do Nerd Show, mas ó, eu fiz uma seleção aqui de mais 2 especiais dos anos passados, porque tem uns aqui que são bem assustadores, eu acho que você vai gostar de ver, tá? Então fica a minha seleção aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!